Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Eu queria que você tomasse aí o seu assento, mas que você não deixasse de glorificar a Deus, de exaltar o nome dEle e ficar atento realmente, como o pastor falou, naquilo que o Senhor já está fazendo aqui neste lugar, amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui na minha casa, o lugar onde o Senhor me plantou e onde o Senhor tem me moldado, e muitas coisas estão acontecendo aqui, porque o Senhor está neste lugar. Amém? Então eu sou muito feliz mesmo de estar aqui, claro, junto com a minha família, adorando a Deus. Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor todos os dias pela vida da minha esposa. É sem dúvida uma coluna de oração lá na minha casa, junto com os meus filhos, e o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Eu agradeço muito a Deus a vida dos nossos pastores, querido. Tem cuidado de nós, tem ministrado no nosso coração, pastor Otoniel, pastor Elisa. Poxa, eu sou muito feliz de estar sendo cuidado mesmo pelo Senhor através da vida deles. Amém? Pastor Álvaro, pastora Miriam, tem orado por nós, e eu louvo ao Senhor por este lugar e essa oportunidade. Amém? Há muito tempo atrás, quando alguns irmãos iam ministrar e fazia isso que eu acabei de fazer, agradecer a Deus pela família, pela esposa, e a igreja, e o pastor, eu olhava e falava assim, amém, né? Eu agradeço também, mas para mim, tá? Surgia assim um negócio de bajulação, você entende? Isso há muito tempo. E com o tempo, eu, criança ainda, eu fui aprendendo, fui ministrado mesmo, sobre a gratidão, sobre a importância do discipulado, sobre a importância de você ser cuidado, sobre a importância de você ser pastoreado, sobre a importância de uma igreja. E hoje eu sempre costumo fazer isso, e é nosso costume aqui. E se eu vejo alguém não fazer, para mim soa estranho, mas não por nada, mas é por questão da importância que tem, da gratidão a Deus, da igreja, de ser pastoreado, de ser cuidado. E eu queria que você pensasse muito nisso. Não é pouco, não. Muito. Porque o Senhor está fazendo grandes coisas, e nós estamos participando disso. Amém? Queridos, nós fomos ministrados aqui domingo passado pelo nosso pastor. Se você esteve aqui, eu sei que você esteve aqui, foi a Santa Ceia do Senhor, nós participamos do corpo, do sangue de Cristo, e nós fomos ministrados aqui em Efésios, falando sobre o homem, né? Sim, você lembra? O cuidado com a mulher, cuidado com a noiva, foi? E o Senhor ministrou mesmo ao nosso coração, e hoje eu queria... Não é uma continuidade, não, mas ainda dentro do livro de Efésios, eu queria conversar sobre justamente isso que eu acabei de falar. A importância da igreja. De novo? De novo. Há algum tempo atrás, nós já ministramos aqui, acredito que o pastor Álvaro também ministrou sobre a igreja e a importância da igreja. Depois retomamos o assunto novamente, e o Senhor me levou nesse texto novamente, e é um texto extraordinário, porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E eu já tinha lido esse texto muitas vezes, e eu li e falei assim, olha que interessante, como o Senhor faz as coisas, e nós sabemos que é através da igreja.
E eu queria ler então esse texto em Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Efésios é uma carta que Paulo escreveu, e é um livro que eu gosto muito, muito mesmo, porque é um livro que fala diretamente sobre a igreja, sobre a forma ou a multiforma do Senhor trabalhar na humanidade, que é através da igreja. Eu queria que você guardasse isso. Como que o Senhor faz as coisas? Como que o Senhor age em nosso meio, na sociedade? Através da igreja. E eu queria ler esse texto aí com vocês em Efésios capítulo 3. Eu vou me atentar a alguns versículos aqui, mas vamos ler a partir do verso 1, bem rápido aqui. Efésios capítulo 3, o verso 1 fala assim: por esta razão, ou por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado para a revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém? Efésios é a carta do apóstolo Paulo, que revela e fala do mistério de Cristo, o mistério que está oculto e escondido em Jesus Cristo. Se nós pegarmos o texto bíblico, se nós pegarmos a Bíblia, de Gênesis até Mateus, até o Calvário, Jesus era o mistério de Deus Pai. Jesus estava presente desde o início do mundo, desde o início da fundação do mundo, porque Deus fala lá e tudo foi criado através da palavra de Deus. E em João nós vemos que o verbo, que a palavra se fez carne, então Jesus estava lá em Gênesis, na criação do mundo, como um mistério de Deus, escondido em Deus Pai. E Jesus, ao vir a este mundo em carne, o verbo se fez carne, e veio até aqui, você conhece, você sabe, mais do que isso, você acredita nisso. Ele veio até aqui como homem, como eu e você,
viveu aqui 33 anos, mostrou para nós como devemos agir, como devemos viver. E foi ao céu, ressuscitou. E ele diz que em breve ele vem nos buscar. Queridos, ele disse que em breve ele vem nos buscar. E está muito perto. E Jesus então, revelado o mistério de Deus, e o tempo que Jesus passou aqui, ele tinha um mistério oculto nele, a saber, a igreja. Havia algo escondido em Jesus, que é a igreja. O mistério que Jesus revelou é a igreja. E ele veio, você conhece, ele veio, viveu aqui, chamou 12 para andar com ele, e ministrou e discipulou os 12. Quando então foi fundada a igreja, por quem? Por Jesus. Jesus então fundou a igreja. E de fato então o que é a igreja? E nós já falamos aqui, mas eu queria que você guardasse 3 princípios do que é a igreja, para nós discorrermos aqui. Guarde isso, anota, depois me liga, me manda, me fala, eu quero, me manda lá escrito, anota, guarde isso. O que é a igreja? Igreja é uma família para o Pai. Vamos ler aí, Efésios capítulo 2 e o verso 15. Só virar a página aí, nós vamos ler bastante o livro de Efésios, então fica com ela aberta aí. Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Em Efésios 2,15, vamos continuar aí. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela a inimizade. Vamos pular aí para o verso 19, olha o que diz o verso 19, Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é uma família para o Pai. Amém? Que mais é a igreja? É uma noiva para o filho. A igreja é uma noiva para o filho. Olha aí o verso 22 do próprio capítulo 2 de Efésios. Diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A igreja é a noiva do filho. E nós ministramos aqui há pouco tempo sobre esse casamento maravilhoso que irá acontecer quando Jesus vier buscar a sua igreja, e ela vem, então, a igreja santa, imaculada, sem mancha. Essa é a igreja do Senhor. Essa igreja do Senhor, quem é uma noiva, quando está prestes ao seu casamento, qual valor essa noiva tem para o seu marido? Para o seu noivo, então? Qual o cuidado que ela tem? Qual o zelo que ela tem? Aquele homem, ele está simplesmente apaixonado pela sua noiva. É ela que ele escolheu para viver para sempre. Apaixonado. E a igreja, sendo a noiva de Jesus, ela merece todo o cuidado. Todo o cuidado. Nosso pastor leu aqui no domingo passado sobre o cuidado que o homem tem que ter. Lá em Efésios fala: vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Deus os amou, como Jesus o amou. E por ela, o que ele fez?
Não foi isso que nós ouvimos aqui? O pastor ministrou. Se for preciso, morra por ela. Isso é amor? Isso é um cuidado? Isso é um zelo? Se fosse preciso, Jesus morreria pela igreja. Deixa eu te perguntar, foi preciso? Precisava de um sangue puro, santo, para morrer pela igreja, para salvar ela, para purificar ela. Foi isso que foi feito. Jesus morreu por ela, pela igreja, simplesmente porque Ele a amava, porque Ele a ama muito. Jesus morreu. Isso é amor. Isso é amor. Nós já vamos voltar nisso. O que é então a igreja? Uma morada para o Espírito. Olha aí em Efésios capítulo 5 e o verso 27. Efésios capítulo 5, verso 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a morada do Espírito. Essa é a morada do Espírito. Se nós, como igreja, e aí, mais uma vez, nós falamos aqui, você já sabe disso, a igreja não é expressamente o ambiente físico, que faz parte também, tá? Mas a igreja é quem? Eu e você, sim. Quando nós nos reunimos, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E foi muito bem explanado isso aqui no domingo passado. O corpo de Cristo. A igreja, justamente essa que irá se casar com o noivo. Então nós somos a igreja, a noiva de Cristo, santa e imaculada. O que eu quero que nós pensamos aqui nessa noite é o cuidado que essa noiva tem antes do casamento. Qual é o cuidado? O quanto ela é amada pelo seu noivo. Você que já se casou, que está prestes a casar, ou que sabe o que é um casamento, você sabe e tem noção, você já viu seus pais, ou já viu o casamento, já viu como que é o cuidado, o amor, a paixão que tem do noivo com a noiva. E o que eu quero te perguntar é, o noivo permite caluniarem a noiva dele? O noivo permite falar mal da noiva dele? O noivo permite que a sua noiva ande de qualquer jeito? A noiva tem um dono. A noiva tem um dono. E o noivo aguarda a noiva santa, irrepreensível. O noivo aguarda a noiva para apresentar a ele sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas se apresenta a ele santa. O que eu quero que você guarde aqui, para nós, eu fui ministrado essa palavra aqui hoje. Cuidado com a igreja. Cuidado com a igreja. A igreja ela é uma família para o pai. A igreja ela é a noiva para o noivo. A igreja ela é morada para o Espírito. Cuidado com a igreja. E isso consiste em tudo. Nós conversamos aqui, há um tempo atrás, o pastor Alvo ministrou sobre o poder que tem a concordância. Você lembra disso? Talvez se você não estava aqui, eu te convido aí a procurar essa ministração
sobre o poder que tem a concordância. E como faz mal quando nós falamos assim, eu não concordo. E o quanto faz bem quando você diz assim, amém, eu concordo. A diferença que isso faz, nós estamos falando do mundo espiritual. E tem um texto que nós vamos ler aqui, que diz que se nós ligarmos aqui na terra, será ligado também no céu. Quem ligar aqui na terra? A igreja. Se a igreja em unidade, no mesmo propósito, ligar aqui, será ligado lá, a igreja. O que o Senhor está fazendo e o que Ele irá fazer é através da igreja. A igreja ela é uma coluna e baluarte da verdade. Olha aí em 1 Timóteo, capítulo 3 e o verso 15. 1 Timóteo 3 e 15. Queridos, é muito sério a igreja. Olha aqui, 1 Timóteo 3 e 15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade. Sabe o que é isso? É a igreja. Então, se nós partirmos do princípio do que é a igreja, se ela é uma coluna e firmeza da verdade, o que é ministrado em cima desse púlpito, os louvores que são entoados aqui, as conversas que tem aqui neste ambiente, quando a igreja de fato se une, que a igreja é o corpo, quando nós, os membros do corpo, nos unimos aqui, formando então a igreja, pressupõe a verdade. Dentro da igreja, no nosso meio, não há espaço para mentira. A igreja do Senhor, ela é santa. Ela vem sem ruga. Ela vem sem mancha. É assim que o noivo está aguardando ela. É assim que o noivo está aguardando eu e você. A saber, a igreja. A igreja, a manifestação da multiforme sabedoria divina. Nós lemos aqui em Efésios 5, em Efésios 3, 10. Ela é a multiforme. O Senhor tem um jeito de trabalhar. A igreja está escondida em Jesus. E dentro dele, através da igreja, a multiforme, muitas formas do Senhor trabalhar. E através dessas muitas formas, me alcançou. Através dessas muitas formas, alcançou aqui a vida da irmã Eliana. Alcançou aqui a vida da Kelly. Alcançou a sua vida, alcançou a vida dos nossos pastores aqui de diversas formas. Você já viu que algumas pessoas, nós temos que ficar falando e pregando o tempo todo. Outras a gente fala, ministra, já entende e começa a dar fruto, porque isso não tem nada de errado nisso, mas é a multiforma de se trabalhar. E nós aqui estamos trabalhando desta forma. Para alcançar vidas. Se a igreja é uma morada para o Espírito, devemos saber qual é a real função do Espírito Santo de Deus. Qual é a função do Espírito Santo? A igreja é a nova sociedade de Deus. É a forma com que o padrão do Senhor é a igreja. O padrão de Deus é a igreja. E você está vendo esse padrão sendo mudado na sociedade que nós estamos vivendo. Sim ou não? Parece que nós somos os quadradão. Não acompanhamos a evolução, se isso for evolução, querido. A Bíblia, ela é a mesma. A igreja que foi edificada, ela é a mesma.
os ensinamentos do Senhor são os mesmos. Não muda. Ela tem diversas formas de trabalhar, diversas formas de alcançar os membros para se juntar ao corpo, diversas formas. Mas os princípios e valores não mudam. Jesus não fundou uma sociedade aleatória, Jesus não fundou um Estado, Jesus não fundou uma organização, uma ONG com princípio, não. Jesus fundou a igreja. E através dela, ela avançou o reino de Deus por todo o mundo. Alcançou a gente aqui no Brasil. Porque eles perseveraram em algo. Se nós olharmos lá na igreja primitiva, lá em Atos, no capítulo 1, nós não vamos ler, mas em Atos capítulo 1, Jesus ainda está presente lá e passou mais 40 dias ali com os discípulos, depois que ele ressuscitou, e deu os últimos ensinamentos, e Jesus falou para a igreja que estava ali, para os discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo Consolador. Não saiam daqui, não ousem dar nenhum só passo sem o Espírito Santo. E aí Jesus foi aos céus, e a partir daí, eles se juntaram em um só propósito, fazendo o quê? Orando. Na igreja, e eu não falo o espaço físico, mas entre eu e você, entre nós aqui, precisa ter uma coisa, senão nós não somos igreja. Precisa ter oração. Há necessidade de ter oração, e é por isso que nós estamos orando. Agora você sabe por que na terça-feira à noite, o pastor Álvaro manda uma mensagem e manda um link. Para quê? Para que é aquilo lá, gente? É só para orar. Oração, o nome. Sabe por que nós estamos chegando aqui às 5h30? Oração, o nome. E depois que nós oramos aqui 5h30, fizemos mais uma oração. O Hermes orou lá. Depois o pastor Toniel orou de novo. Antes de eu vir ministrar, nós oramos de novo. Quando eu terminar de ministrar, nós vamos orar de novo. Quando você chegar na sua casa, você vai orar de novo. Nós somos movidos por oração. E a igreja primitiva, ela fritou na oração. Sabe o que aconteceu depois, em Atos 2? Veio o Espírito Santo. Porque tinha oração. Jesus fundou a igreja. E todos que creem nisso, que acreditam nisso, e é acreditado de todo o coração, não é? Eu creio. Nós podemos sair agora aqui, na rua aqui. A primeira pessoa que passasse fala: acredita em Jesus? Creio. Vai embora. Está fácil ou não está? Você perguntar para 100 pessoas, talvez uma não acredite. Talvez você conheça alguém aí que não acredite. Mas a maioria acredita. Agora, crer é uma palavra muito profunda. Cabe muita coisa dentro de crer. Porque se você acredita realmente, você segue os ensinamentos de Jesus, você não acredita que ele veio, que ele morreu, ressuscitou, em breve vem nos buscar. Ele não deixou uma forma para nós vivermos, não falou para nós amarmos ao Senhor de todo o coração. Isso é crer. Se nós realmente vivemos da forma que Ele nos ensinou. Tendo como esse princípio do que é a igreja, se nós partirmos disso então, que a igreja é uma família para o Pai, que é uma noiva para o Filho, que é morada para o Espírito, nós sabemos e acreditamos e confiamos que a igreja tem um valor imprescindível, tem um valor impagável, tem um valor muito alto. Qual é o valor da igreja? Quanto custou a igreja? Quanto custou a oportunidade de nós estarmos aqui hoje? Quanto custou isso? O sangue de Jesus. Custou o sangue de Jesus para nós estarmos aqui. E se nós partirmos desse princípio, eu quero que você guarde isso.
o quanto custa para você estar aqui, para você fazer parte do corpo, para você ser membro, para você ser a noiva, para você ser a igreja. Quanto custa isso? Se nós sabemos então esse valor, se nós temos plena convicção do valor que tem a igreja, deixa eu te dizer algo. Cuidado, preste muita atenção antes de falar da igreja. Cuidado com você em falar, não concordo. Ai, está errado. Não exponha a noiva de Cristo. Antes de expor a nudez da noiva de Cristo, de expor algum defeito da noiva de Cristo, ocupe aquele lugar como membro do corpo. Ocupe esse lugar, querido. Não exponha. Não exponha a igreja. Nós estamos falando da noiva de Cristo. O quanto que ela é valorizada, o quanto que ela é valorosa para o Senhor, para Jesus. Cuidado. No começo aqui eu perguntei o quanto que a noiva é preciosa para o noivo. E perguntei se o noivo ia deixar falar mal da igreja. Expor a igreja. E nós estamos falando aqui de um noivo, homem, que protege, que guarda a sua família, como que foi ministrado aqui domingo passado. Ele é homem. Ele se coloca no lugar dela. A saber, Jesus. Eu e você, nós estávamos condenados. Mas Jesus, por amor à noiva, Jesus, por amor a mim e a você, tem um grupo lá em Capão Redondo, em 2023, que vai estar reunido lá, a saber, a igreja. Eu vou morrer por eles. Cuidado com a igreja. O método de Deus fazer, de Deus agir, é a igreja. Tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele vai fazer, é através da igreja. E o que eu quero te perguntar é, você vai participar disso ou não? Você quer participar do que o Senhor está fazendo ou não? E para você participar, deixa eu te dizer, não basta somente vir no culto, ficar 2 horas aqui, 2h30 aqui, fazer uma cosquinha em Jesus e ir embora. A igreja ela é uma morada para o Espírito. E a função do Espírito, eu disse aqui que nós íamos retornar nesse assunto. Qual é a função do Espírito? Se o Espírito mora em mim e em você, habita na igreja, a função dele é me deixar e deixar você cada vez mais parecido com Jesus. Nós estamos falando de mudança de caráter. Nós estamos falando de arrependimento, estamos falando de confissão de pecado. A igreja é santa, sem ruga, imaculada. Como nós somos libertos disso? Confessando, lá em Tiago 4:5-16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Para quê? Para que o irmão fique sabendo da sua vida. Não, está escrito lá, para que sareis. Você só é curado quando você confessa e deixa. Isso é igreja. Porque se o Espírito habita dentro de nós, mora dentro de nós, ele vai moldar o meu e o seu caráter. E é por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos num culto como esse, com a igreja reunida, nós ministramos a palavra, e o Espírito Santo que convence o homem do pecado, te convenceu um dia, vai convencer novas pessoas. Nós somos quem quer fazer parte do corpo. E quem levanta a mão, acredita nisso,
o Espírito Santo habita dentro dele, mora dentro dele. A partir daí começa a transformação. Começa a transformação de vida, mudança de caráter. Sabe com quem aconteceu isso? Este que vos fala. Sabe com quem aconteceu isso? Com você que está aqui. Aconteceu aqui com o Morlindo. Aconteceu com a gente aqui. Transformação, mudança de vida. Isso é igreja. Isso é igreja. Cuidado para falar então da igreja. Por que cuidado? Olha aí o que diz em Efésios, no capítulo 1 e o verso 4. Você não fechou sua Bíblia, eu sei disso. Efésios capítulo 1 e o verso 4. Olha aí o que diz. Vamos ler o 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Quem elegeu? O Senhor elegeu a igreja. Você é eleito do Senhor. Como ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade. Nós somos eleitos em Cristo. Nós somos nele, estamos nele. Nós somos um mistério escondido nele desde a fundação do mundo. O Senhor esconde a igreja dele com cuidado, por amor. E com amor, então cuidado para você falar da igreja. Cuidado, porque você não está falando de uma sociedade qualquer. Você não está falando de um grupo qualquer. Você não está falando de algumas pessoas. Você está falando da noiva de Cristo. Você está falando da noiva de Cristo. O método de Deus é a igreja. Qual é o resumo? Vamos resumir aqui a vida cristã em um versículo. Qual é o resumo da vida cristã? Olha aí o texto. Em Efésios 4:13, Jesus morreu pela igreja, por mim e por você, ressuscitou e deixou o Espírito Santo para que através da mudança de vida, mudança de caráter, chegássemos a um lugar, chegássemos a uma condição. Qual é essa condição? Olha aí, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse aqui é o meu resumo e o seu resumo. Nosso objetivo, a nossa função, permitir que o Espírito Santo faça isso aqui conosco. Ó. Permita que o Espírito Santo faça isso com você. Essa é a função. Moldar o meu e o seu caráter, para nós nos parecermos com o Filho de Deus, para nós termos a medida e a estatura completa de Cristo. Eu já disse isso aqui uma vez, eu quero que você guarde isso. Na criação do mundo, em Gênesis, Deus criou todas as coisas. E criou o homem, Adão. E falou para ele: Adão, eu criei todas essas coisas aí. Organiza aí para mim. Dá nome em tudo, às plantas, aos animais, dá nome em tudo para mim. E Adão, obediente, assim o fez. Quando ele terminou, ele falou: Senhor,
está feito. Senhor, está consumado, eu já fiz o que o Senhor me mandou fazer. Eu dei nome a todos os animais, a todo réptil, a toda planta, eu dei nome em tudo, está tudo organizado da forma que o Senhor mandou. Senhor, eu não encontrei um só que se parecia comigo. E Adão então entrou num sono. E o Senhor abriu na costela de Adão, e dali ele fez uma mulher, chamada Eva. Quando Adão acordou e olhou para Eva, o que ele disse? Essa sim. Essa se parece comigo. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa se parece comigo. Nenhum outro se parece, mas essa se parece comigo. Deus então criou uma mulher para Adão. Paulo nos ensina que Jesus foi o último Adão. E Deus, que criou todas as coisas, o mundo estava perdido, condenado. E Deus então revelou o mistério dele, que eu disse aqui, que é Jesus. Deus revelando Jesus falou assim: filho, vá até a terra, desce lá, salva toda a humanidade com seu sangue puro, morra pela igreja. E Jesus veio, viveu aqui 33 anos, discipulou muita gente, curou, fez milagres e maravilhas, foi perseguido, foi capturado, foi morto. E quando ele estava na cruz, antes de morrer, ele gritou ao Deus Pai: Pai, está consumado, está feito o que o Senhor me mandou fazer. Eu não achei um só que se parecia comigo. E ele morreu. Do seu lado foi furado. E então, da onde estava escondido em Jesus, saiu a igreja. E com a função, o Espírito Santo vem para moldar o meu caráter e o seu, e nos deixar a medida e estatura completa de Cristo. Para que em breve, querido, glória a Deus, em breve, quando Jesus aparecer nos céus, e ele se encontrar com a noiva, ele vai dizer: essa sim se parece comigo. Esta sim se parece comigo, tem as mesmas marcas que a minha, tem o mesmo caráter que o meu, não tem mancha, não tem mácula. Esta igreja, a noiva, se parece comigo, e então vai ter o grande casamento. Qual é a igreja que irá se encontrar com Jesus? Não é uma igreja onde há discórdias, divisões, contendas, mentiras no meio. Não é. E é por isso que eu falo: cuidado para você falar da igreja. Não exponha a noiva de Cristo. Ocupe o lugar que está faltando. Esse é o motivo de nós estarmos reunidos aqui. O Espírito Santo moldar a gente, nós ocuparmos esses espaços aqui, o que está faltando. Tem um irmão precisando de uma oração, tem alguém precisando de uma visita. Não fique assim: ai, ninguém foi me visitar. Você foi visitar quem, querido? Não é bronca, mas é a unidade da igreja. É a unidade da igreja. Para nós ocuparmos os lugares que está faltando, para que quando o Senhor vir buscar, essa sim se parece comigo. E às vezes a gente perde tempo. Perde tempo. Ai, ninguém falou comigo. Não temos tempo para isso, querido. Nós não temos tempo para isso.
nós vemos o que iniciou ontem, mais uma vez, de uma guerra lá em Israel, não é nem contra os palestinos, mas é contra um grupo, Hamas, de terroristas. Se cumprindo, e a gente pode ler vários textos aqui da Bíblia, falando sobre Israel, sobre aquela nação, sobre Jerusalém. Jesus está a caminho. Jesus está à porta. Eu quero que você entenda o valor da igreja nisso. Tudo que Jesus está fazendo, tudo que Jesus fez, é através da igreja. Há muito tempo atrás, teve um grande avivamento na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Pastor William Seymour. E eu tenho um livro lá, e eu li a história, e fala que ele só estava orando. Ele enfiava a cara dentro de uma caixa de tomate, assim, e orava. Orava incansavelmente. E um grande avivamento. Dali saiu muitas igrejas. Dali aconteceu coisas extraordinárias. Veio para o Brasil. É a multiforma do Senhor trabalhar. Alcançou nós aqui. A multiforma que nós estamos trabalhando aqui, de nós honrarmos os nossos pastores, honrarmos os nossos irmãos que estão aqui, honrar o pai, a mãe, honrar o seu filho, se permitir chegar à estatura completa de Cristo. Através dessa forma, nós estamos alcançando pessoas. Talvez quando você chegou aqui, você falou, nossa, que legal como eles trabalham, como é a recepção bonita, como que o louvor é bom. É a multiforma do Senhor trabalhar. Gostei do jeito que o pastor pregou, vou ficar aqui. E você está aqui, o Senhor plantou você aqui. Dê frutos nesse lugar, querido. Ocupe os lugares que está faltando. Ocupe. Não exponha a igreja. Deixa eu te dizer algo aqui. A Bíblia e o Espírito Santo jamais vão se contradizer. Elas não vão se contradizer. O Espírito e a Bíblia, que é a palavra de Deus, não vai se contradizer com o Espírito. Então não caiam em falácias. Igreja bíblica, o que nós somos ministrados aqui, tem a base bíblica. Qualquer dúvida, querido, qualquer dúvida, procure, tire dúvida, não fique com coisas na sua cabeça, porque isso vai trazer uma legalidade para dentro da igreja. Guarde a igreja, seja a igreja. Cristo nos insere num povo chamado igreja, e Ele nos convida, é algo tremendo, para nós sermos crucificados com Ele. Nós lemos aqui, no início de Efésios, que Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus, prisioneiro, por causa de vocês, não foi? Efésios 1. Paulo estava ali, preso, sofrendo dores, por conta da palavra verdadeira. E ele nos convida a ser crucificado. Jesus é crucificado e nos convida a estar na cruz com Ele. O que é algo que está rendido? Nós temos vários louvores aqui, que nós louvamos a Deus e fala, eu me rendo aos teus pés. O que é uma pessoa rendida aos pés de Jesus? Crucificada com Cristo. Quem está crucificado faz o que quer? Quem está crucificado faz o quê? Nada, está crucificado, está lá. Quando alguém cometeu um crime ali, está fugindo da polícia, e a polícia chega nele e fala, para! Aí o que ele fala? Eu me rendo. E aí, o que acontece? Ele se rendeu. Não tem ação mais nenhuma. O policial vai lá, pega, põe a mão dele para trás, põe a algema, leva ele para a viatura, põe lá, ele faz o que mais? Ele está rendido.
E é dessa forma que eu e você temos que estar diante de Cristo. Senhor, eu estou rendido aos teus pés. Eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a sua vontade. Senhor, o que é para eu fazer? Qual é a função de hoje? Acorda um dia, lembra lá em Atos 1, que Jesus falou, não saiam daqui sem antes o Espírito Santo, não dê um passo da sua cama, não saia da sua casa sem o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é para eu fazer? O que é para eu falar lá na entrevista de emprego? O que é para eu falar no meu serviço? O que é para eu fazer? Seja direcionado pelo Espírito Santo. Você está sendo moldado para chegar à medida e estatura de Cristo. Tem que se parecer com Ele, querido. A gente só vai se parecer com Cristo se nós estivermos crucificados. Se a nossa carne estiver crucificada com Ele. A função da igreja é ser diferente. Eu estou acabando, tá? A função da igreja é ser diferente, diferenciada do mundo. Esta é a função da igreja. Se você se parece com as pessoas que são do mundo, ou que não, o que é uma pessoa do mundo? Não reconhece a Jesus Cristo como seu Salvador, não crê, não ama a Deus acima de todas as coisas. Se você se parece com essa pessoa, deixa eu te dizer algo. Você não é igreja. A função da igreja é ser diferente. Nós somos diferentes. Deixa eu te dizer algo aqui. A igreja, ela é exclusiva. Exclusiva. Esquece com essa mentira de Satanás, dizendo que a igreja tem que ser inclusiva. Mentira. Nós somos exclusivos. Só pertence ao corpo quem acredita em Jesus e quem tem caráter moldado. Venha como está. Fique do jeito que está, que Jesus só quer o seu coração. Mentira de Satanás. A igreja, ela não é inclusiva, guarde isso. Ai, não aceita ninguém. Pode vir todo mundo. A gente aceita que quem está numa vida promíscua, quem está, aceitamos aqui. Quando você chegar aqui, que foi inserida no corpo, você vai começar a ser transformado. Se permita ser transformado, para você chegar à medida e estatura de Cristo. Se permita. A igreja do Senhor é exclusiva, nós somos exclusivos, só vai para o céu quem tem caráter moldado. A porta é estreita, querido. A porta é estreita. Mentiroso não entra no céu. Homossexualismo não entra no céu. Fornicação não entra no céu. Ei! Bigamia não entra no céu. Adultério não entra no céu. O céu é exclusivo para os que amam a Deus e entrega a sua vida por Ele. Quem tem a sua carne crucificada na cruz com Cristo. Quem ama a Deus de todo o seu coração. O céu é para essas pessoas. Não é inclusivo. Qual é a essência da igreja? Para nós terminarmos aqui. Em Atos. Cuidado com as mentiras, querido. Os tempos são terríveis. E deixa eu te avisar algo. Vai piorar. Nossa, como que você é? Não, é verdade. Eu li a Bíblia, e aí Billy Graham tem uma frase que fala assim, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Eu li a última página da Bíblia. Deixa eu te contar aqui, vou te dar um spoiler do que vai acontecer. No final, ele vem buscar a gente. E a gente vai morar no céu. No final vai dar tudo certo. Amém? Olha aqui, qual é a essência da igreja? Não perca essa essência para nós orarmos aqui. Essência da igreja,
Atos capítulo 2 e o verso 42. Atos capítulo 2. Cadê? E o verso 42 fala assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sabe o que é isso aqui? Igreja. Sabe o que é isso aqui? Igreja. A igreja persevera nas orações, persevera na doutrina dos apóstolos. Isso aqui é a igreja, somos nós aqui, amém? Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando a igreja permanece em oração, quando ela permanece na doutrina, na sã doutrina da Bíblia, acontece muitas maravilhas, acontece transformação de vida. Olha lá, 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, uns pareciam com o outro. Não tinha divisões, não tinha dissensões. Lembra que eu falei, a ministração que o pastor Álvaro ministrou aqui já há algum tempo já? Ai, não tinha assim, ai, eu não gosto da sua roupa. Ai, não concordo. Divisão, não. O líder, o pastor falou para chegar às 5h30, vamos chegar às 6h30, só para ver a cara dele. Estou falando que você faz isso, não. Mas estou falando que não tinha isso. Pode ser que tenha alguém que faz isso. Ah, eu vou só, vamos testar o sistema. Vamos ver como é que vai ser. Isso não é igreja. Isso não funciona. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. A igreja socorre uns aos outros. Você está plantado neste lugar aqui, você sabe como nós trabalhamos aqui. Se você está plantado aqui, você sabe como a gente trabalha. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Querido, a igreja, ela só crescia. Só crescia. E deixa eu te dizer, a perseguição aqui já tinha, viu? Tinha acabado de começar a igreja. Acabado de começar. A igreja primitiva. Atos capítulo 2 nós estamos. Já tinha perseguição. Só que você sabe que igreja parece massa de pão. É pão ou é bolo que tem que bater para crescer? Pão. Parece massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. É a igreja. Aí por isso que nós estamos cantando aqui hoje. A perseguição não parou a igreja. Jogaram os cristãos tudo lá dentro do Coliseu. Mataram um monte. Quando matava 30, nascia 50. E sabe como eles estão fazendo isso hoje? E aí eu falo aqui no Brasil mesmo. Eu falei há um tempo atrás que a perseguição aos cristãos é muito grande no mundo. E aqui no Brasil nós temos uma certa liberdade por enquanto. Mas há também uma perseguição aqui meio que disfarçada. Mas tem. Querendo talvez calar a igreja, querendo talvez cessar o nosso direito de culto, que nós estamos protegidos com isso. Cessar muitas vezes o direito de falar. Talvez você está vendo alguns pastores, não é lá, não sei na onde, não, aqui no Brasil, sendo processado
perdendo causas na justiça. Sabe por quê? Qual o crime que ele cometeu? Ele pregou a Bíblia. Pregou a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui hoje, no culto, dentro da igreja. Como está sendo transmitido aqui. E aí chegou na internet, alguém viu, não gostou do sermão, denunciou lá, processo neles. Discurso de ódio, seja lá o que for. Estamos pregando a Bíblia. Isso é uma forma de cercear a palavra de Deus, de cercear o nosso direito de falar. Isso é perseguição. É perseguição. Está acontecendo. E nós, como igreja, estamos vivendo isso. A pergunta é, qual o nosso posicionamento diante disso? Vamos deixar de clamar? Vamos deixar de cultuar? Vamos deixar de nos reunirmos como igreja? Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. A palavra do Senhor, ela jamais se frustrará. Jamais. Jamais se frustrará. Eu queria que você se posicionasse como igreja. Não é no domingo à noite aqui, não. Porque nós sermos igreja aqui, é fácil demais. É top demais, domingo à noite aqui, com um grupo de louvor cantando bom aqui. Os meninos tocam demais aqui também. A gente canta, os meninos cantam bem. Aí a gente está sem microfone, a gente canta bem alto, que ninguém vai escutar mesmo. Canta também, é bonito, é gostoso demais domingo à noite a gente ser crente aqui. O pastor André sempre fala isso. Hoje é o treino. Amanhã cedo está valendo. Hoje, à noite, para você ser igreja lá com a sua família, na hora de dormir, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família. Amanhã, lá no seu serviço. Amanhã é a hora da verdade. É você se posicionar lá. Meus princípios e valores não são meus, são do Senhor. Eu não negocio. Não tem negócio. Ah, sinto muito, então você vai ter que sair da empresa. Abraço. Eu vou precisar mentir para trabalhar aqui? Não dá. Ah, não dá. Não negocio meus princípios e valores. Os princípios e valores que não são meus, são do Senhor. Eu não negocio. Seja a igreja, se posicione, pregue a palavra. O tempo está acabando. Está acabando. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. Em breve, muito rápido. Os sinais estão aí. Não fica acompanhando as coisas só nas redes sociais, não. A gente se informa por bastantes coisas, mas está tudo escrito na Bíblia. Viva a igreja. Cuide da igreja. Cuidado com a igreja. Ela é a noiva de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Santa, imaculada. Eu queria que vocês colocassem de pé para nós orarmos.